Seja bem-vindo ao canal Pérola Diária. A palavra de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19. É uma mensagem da palavra de Deus para nós nesse dia. Amém? Aqui fala de Naamã. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele era senhor, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Veja, pessoal, que aqui está dizendo de Naamã. Naamã era um homem vitorioso. Naamã era um homem vencedor. Naamã venceu guerras, venceu batalhas. Naamã era um homem honrado. Era um homem de conceito. Era um vencedor aos olhos daquele povo, porque ele lutou e venceu a guerra. O Senhor deu ele vitória na guerra. Era um homem rico, cheio de vitórias, honrado. Mas por debaixo das suas armaduras, por debaixo da sua aparência, por debaixo de toda aquela honraria, havia uma lepra que comia ele por dentro, que definhava a vida dele, que causava mau cheiro, feridas abertas e mais, e era contagioso. Olhando para ele, ninguém dizia que ele tinha esse mal, porque aparentemente olhando para ele, todo mundo desejava ser como ele. Era um homem que onde chegava era honrado, era aplaudido, era bem-vindo. Mas ninguém sabia qual era o problema dele. O problema dele estava debaixo das suas armaduras. Era uma lepra. E essa lepra estava comendo ele, destruindo ele, definhando a vida dele. Feridas abertas sobre o corpo dele. E assim é conosco. Às vezes nós olhamos para cada um de nós, para nós mesmos, para as pessoas e falamos, olha, aquela pessoa é tão feliz, olha, aquela pessoa está tão bem, aquela pessoa tem um sucesso. Mas você não sabe o que está por trás. Você não conhece o coração daquela pessoa. Você não conhece profundamente quais são as batalhas, as lutas que aquela pessoa está vencendo, está passando. Às vezes, fisicamente, até uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa vitoriosa, fisicamente, no meio da multidão, mas espiritualmente, às vezes não está vencendo. Precisa ser removido. E veja mais. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei cartas ao rei de Israel. E ele partiu. E levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Levei também ao rei de Israel a carta e dizia, logo que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. A carta chegou para quem? Para o rei de Israel. Nós sabemos que Deus nos comprou com o sangue dele e nos fez, comprou homem de toda tribo, língua, povos e nações. E nos fez reis e sacerdotes. Só que, veja, o rei estava na posição de rei ali. Ele era uma autoridade, sim, mas não era o profeta. Entendeu? E aí o rei desesperou, falou, como que eu vou curá-lo? Quem sou eu para curá-lo? Mas Eliseu ficou sabendo e falou, não, rei, não se preocupa, peça que ele venha até a mim.
Por quê? Porque o homem de Deus, ele tem o ofício de estar na presença de Deus, de buscar a direção de Deus. Todos nós somos de Deus, mas Deus estabelece cada um na sua função. Todos nós somos de Deus, mas Deus estabelece cada um na sua função. E quando Naamã chegou, foi encaminhado lá para Eliseu. E Eliseu nem o recebeu, só mandou um recado. Para um homem que era honrado, recebido com aplausos, com festas, e ele vem de uma viagem longe, o profeta nem conversa com ele, o profeta não põe a mão sobre ele, o profeta não abre a porta para recebê-lo, o profeta só manda um recado. Esse homem ficou furioso. Quem ele pensa que é? Eu vim de tão longe, nem me recebe, nem põe as mãos sobre mim. Que desrespeito, né? E imagina que a indignação dele, né? Mas graças a Deus que tinha servos pacíficos do lado dele que falou assim: ô Naamã, se tivesse pedido alguma coisa difícil para o senhor não faria? Ele falou: faria. Ele só está te pedindo que você mergulhe 7 vezes. Não está te pedindo nada demais. Ah, mas é nesse rio barrento. Não importa. Mas ele só está te pedindo para mergulhar 7 vezes. Isso é difícil? Não. Ele raciocinou. Por isso que é bom a gente ter pessoas de Deus, né? Do lado da gente. Sempre vai ter uma palavra, uma direção, né? E ele foi lá e mergulhou. Ele foi lá e obedeceu a ordem que Deus enviou através do profeta Eliseu. E não tinha que mergulhar uma vez nem duas, tinha que obedecer toda a palavra de Deus. E quando ele mergulhou a 7ª vez, a sua pele ficou como de uma criança. Ele ficou totalmente curado. A lepra foi removida. Assim é Jesus. O que nós temos que fazer é acatar a palavra de Deus, é se firmar nela, é obedecê-la por completo. E o Senhor remove de nós todo pecado. O Senhor remove de nós toda enfermidade. O Senhor remove de nós toda opressão do maligno. O Senhor remove de nós toda impureza, toda sujeira, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos impede de ser feliz. E aí você não precisa viver de aparência. Parecer que está tudo bem, parecer que está tudo maravilhoso, mas na verdade tem algo te consumindo, tem algo te definhando, tem algo te oprimindo. E o que eu tenho que fazer? No caso de Naamã, Deus tratou ele dessa forma. Por quê? Porque no coração dele tinha orgulho. E o orgulhoso, ele gosta de ser honrado. Ele gosta de ser bem recebido. Ele gosta de ser bem tratado. Ele gosta de ser aplaudido. Foi assim que Deus tratou com ele. Mas quando ele obedeceu toda a palavra de Deus, o milagre aconteceu. Por isso nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. Basta uma palavra. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer a todas as instruções que o Senhor já nos deu, que já nos ensinou.
e praticar a palavra, porque toda a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Ele disse: eu velo a minha palavra para cumprir. Ele vai cumprir as bênçãos dele naquele que obedece. Ele vai operar milagres e maravilhas na vida daquele que obedece. Ele vai curar aqueles que lhe obedecem. O rebelde não quer ouvir. O rebelde não quer saber. Mas aquele que obedece à voz da palavra de Deus e a pratica e a guarda, esse será chamado filho de Deus. Então vamos apegar a palavra, vamos acatar a palavra de Deus, vamos praticá-la, porque o milagre vai acontecer na nossa vida. Não limite Deus de operar na tua vida. Creia na palavra, pratique a palavra. Sirva a Deus de todo o seu coração. Fala com Deus de todo o seu coração e com sinceridade, porque para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao teu coração, que você não precisa viver de trás de máscaras, de trás de armaduras, de trás de capas. Não, que você possa ser você mesma, uma pessoa realizada, uma pessoa cheia de testemunhos, uma que tem louvor, testemunho para glorificar o nome do Senhor. E ser você mesma. Que Deus te abençoe, que esta palavra fale ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.